TV Câmara, Campinas. Pois é, boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Falamos ao vivo neste momento do plenarinho, onde será realizada uma palestra sobre a criminalização da homofobia e também da transfobia. A palestra foi organizada pelo vereador Carlão do PT. Acompanhe, fique com a gente. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez nessa Casa de Leis, com o objetivo de fazer essa discussão tão importante para nós, num momento em que vivemos uma situação no país de violência, de homofobia, de falta de respeito, e é importante que a gente possa fazer com que a sociedade campineira, a sociedade brasileira possa conhecer o nosso assunto, debater e, a partir disso, também passar a ter respeito. E nós sabemos que o respeito não é só a partir do conhecimento, mas é a partir também do comportamento das pessoas, e é com esse objetivo que a gente está nessa noite aqui. Agradecemos aqui a presença e a iniciativa dos movimentos, da entidade que está promovendo essa discussão, né? Eu queria aqui já fazer um agradecimento das presenças aqui da Ana Cláudia Benalti Catozzi, que é palestrante aqui e advogada. Obrigado pela presença. A Maiara Cristina Batistão Bacarini de Souza, que é estudante. Obrigado pela presença. A Tainá Bove, que é psicóloga. Também obrigado pela presença aqui na noite de hoje. Também o pai Davi Ricardo. Obrigado pela presença, pai. Seja bem-vindo. Tauane Nunes, presidente das 7 Atos do Amor. Ali, obrigado pela presença. A Janaína Catozzi. Obrigado pela presença, Janaína. E também aqui o Mário Jorge Leite, que representando o setorial de LGBT do PSOL Campinas. Obrigado pela presença. A sempre vereadora Marcela, presidente do PSOL Campinas e do Instituto Voz Ativa. Então eu passaria para a Edna fazer a introdução aqui, a abertura da nossa... Boa noite a todos e todas. É com grande orgulho, né, que o mandato do vereador Carlão recebe essa tarefa, porque nós somos aqui veículos, né? Então, precisa fazer uma atividade, a atividade é de extrema importância. Essa discussão é uma discussão que ela tem que ser colocada, ela tem que ser pautada, porque só nós sabemos a violência que está ocorrendo nesse país. Povo negro, pessoal da comunidade LGBT, enfim, todos e todas, né, que somos considerados minoria. Mas agradecer muito a Marcela, agradecer ao pai Joãozinho, agradecer à Associação 7 Atos de Amor, parabenizar, porque a gente precisa ter coragem para fundar uma entidade representativa, né, com essa envergadura e com o enfrentamento que tem que fazer. O Carlão já destacou aqui quem são as pessoas que compõem a mesa. Nós desejamos um excelente trabalho, mas eu quero deixar aqui para vocês levarem esse pensamento para casa de vocês. Foi estabelecido para a comunidade LGBT a mesma normativa de lei da questão do racismo. Então, é igual ao crime de racismo. Algum de vocês já viram negro, algum branco que cometeu racismo, está preso? Se vocês souberem, até o final da atividade, vocês me informam. Então, isso aí é para inglês ver. Nós podemos dar início. Quem falaria primeiro? Quem? Posso iniciar? Pode. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença
pessoas que estão ali, nos ouvindo, nos enriquecendo. Obrigada, vereador Carlão. Obrigado a todos os colegas aqui da mesa. Pai Joãozinho, Tauane, Marcela. Bom, inicialmente, a gente vai conversar um pouco sobre a decisão do STF que criminalizou a LGBTfobia. No entanto, nós precisamos fazer algumas considerações antes, né, para que as coisas fiquem claras. Como a nossa amiga Edna falou, realmente não tem ninguém preso, né? Mas é uma vitória. É uma vitória porque ela precisa ser criada uma norma de aplicação de contenção de violência. Janaína, você pode começar os slides, por favor? É que a gente está meio longe. Então, eu trouxe uns slides para a gente dar o início, e se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. A sigla LGBT. Natan, você pode ler para mim? Continua. Em 2007. Pois bem, a comunidade LGBT ela é formada por sua diversidade e o que elas têm em comum? Elas têm em comum o grau de vulnerabilidade, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente fala em LGBT, nós não estamos excluindo as pessoas trans e os intersex ou outras denominações. Então, isso é uma convenção internacional que foi instituída no Brasil. Tudo bem? Pode passar. Então, não há nenhuma lei no âmbito federal de origem criminal. Está sem... que proteja a comunidade LGBT, certo? Diante disso, o que nós temos são decisões judiciais. Alguém poderia ler para mim? Porque eu não... No âmbito dos direitos civis, Há decisões judiciais favoráveis à comunidade LGBT. Por exemplo, casamento homoafetivo, alteração do nome social, adoção por casais homoafetivos, licença maternidade ou paternidade aos LGBTs. E nós temos também já decisões judiciais para enquadrar a violência doméstica, né, da Maria da Penha para a comunidade, e também o tipo penal do feminicídio, que seria um agravante do homicídio para o caso de pessoas trans. Nós sabemos da necessidade de haver uma decisão normativa punitiva, né? Nós precisamos de que as punições dê limites para que esses crimes de ódio, né, que ocorrem na comunidade, eles sejam minimamente tolhidos, certo? Vai. Aqui eu trouxe umas notícias para vocês, né, porque eu acho que é de conhecimento público. Janaína, você pode ir lendo para mim, por favor? Claro. O Brasil é líder no ranking de assassinatos de pessoas LGBTs. Dentro deste grupo, aqueles que mais são mortos são os pertencentes aos T's, ou seja, travestis e transexuais. Essas notícias elas são recentes, 2018 ou 2019. Inclusive, fica a dica do site. Desculpa. Vocês podem acessar o site da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E o que é engraçado é que o Brasil é o país que mais consome pornografia com travestis. Até uma herança histórica desse machismo da América Latina, não é? Enfim, feitas essas considerações,
nós vamos passar pelas questões do STF. A Constituição Federal, ela protege a vida humana, a integridade física, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, entre outras os componentes da vida humana. No entanto, nenhum direito constitucional ele é absoluto. Então, o que acontece? Nós temos conflitos de ordem constitucional. Então, por exemplo, um exemplo clássico, Testemunhas de Jeová. Pela religião, eles não podem receber doação de sangue. E a pessoa pode morrer, correto? Então, o que é mais importante? Qual o respeito constitucional mais importante? É a vida ou é a liberdade religiosa? Percebe? Então, é a preservação da vida, certo? Então, é esse equilíbrio que a Constituição traz nessas decisões. Né? Nenhum direito é absoluto. Pode seguir. Foram deduzidas 2 ações. Não, para. Foram deduzidas. É que eu não estou enxergando, gente, desculpa. Foram deduzidas 2 ações. Porque senão. Eu acho que dá para passar. Gente, eu peço desculpas, mas eu preciso. Senão eu não consigo ver. Obrigada. Então, foram deduzidas 2 ações, que é a ação de inconstitucionalidade por omissão, deduzida pelo PPS, e um mandado de injunção pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que é o 4733. As violações de direitos humanos atingem as pessoas por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero. O rol dessas violações inclui tortura, maus tratos, agressões sexuais, estupros corretivos, violências no âmbito da educação, né, de impedir o acesso, que as pessoas chamam de bullying, discriminações em razão do emprego, enfim. Essas violações, que nós denominamos até como crimes de ódio, eles são agravados quando a pessoa LGBT ela é negra, pela idade, né, ela tem uma etnia, ela tem uma deficiência, percebe? O policiamento sexual continua sendo muito forte, né, no nosso país. E vulnerabilizar populações LGBTs por pessoas que se dizem de uma classe dominadora, né, fez com que fosse necessária uma legislação, como não tem, eu vou explicar, fosse necessário uma correção dessas violências, certo? Então, o STF, o que ele fez? Pelos pedidos, né, do Dr. Pauliotti, que é um dos advogados que fez um mandado de injunção, e a doutora Maria Berenice Dias, que é uma desembargadora do estado do Rio Grande do Sul, que ela é fera nessas questões de LGBTs, né? O que acontece? Eles pediram para que enquadrasse na lei do racismo. Aí fica uma dúvida. Por que na lei do racismo? Nós precisamos ter a noção de que a questão de raça é uma coisa, de cor é outra. No direito, pela hermenêutica, cada verbo, cada palavra, ela tem um sentido, certo? Então, o que não é analogia, essa decisão não se trata de analogia, não se trata de uma lei que criminaliza, utilizar uma lei existente para a comunidade. Pode passar. Você pode ler para mim? Sobre o conceito de raça e racismo.
De acordo com o advogado Paulo Iotti, racismo é um conceito político-social que visa garantir privilégios a um grupo dominante em detrimento de outro, um outro desumanizado e marginalizado. O projeto Genoma enterrou a tese de que a humanidade seria formada por raças biologicamente distintas entre si. Então, para o racismo não virar crime impossível, pela unidade biológica da humanidade, define-se o racismo como um conceito político-social, histórico, antropológico e sociológico. Pois bem, nesse sentido, para que o racismo não vire um crime impossível, já que nós somos biologicamente iguais, houve um conceito formulado com base na história, na antropologia, na sociologia, que criou essa ampliação do conceito de racismo, certo? O racismo, ele é gênero, que admite a negrofobia, a xenofobia, a religiofobia e a etnofobia. Qualquer comportamento discriminatório voltado à inferiorização do ser humano, simplesmente pela orientação sexual, inclui-se, portanto, entre os crimes resultantes de discriminação de preconceito ou de raça, né? Então, como eu disse, não se criou uma lei que torna a homofobia um crime. Não se trata de analogia. O que o STF fez foi enquadrar, foi submeter a LGBTfobia no rol de proteção contra as práticas racistas. Está claro isso? Por isso, eu acho que essa decisão deve ser celebrada na medida em que esse conceito que o nosso decano Celso de Mello deu, ele é abrangente e é muito importante, né, para a luta dos LGBTs, né, da toda a comunidade que é discriminada nesse país. Tá? Efeitos práticos. Aplicando a lei antirracismo, nós temos alguns efeitos que agora, por essa decisão, eles vão ser aplicados para os casos de LGBTfobia, homofobia, transfobia, né? Eu falo LGBTfobia porque eu acho que engloba tudo conforme o acerto vindo da própria comunidade. Vamos passar. Bom, pela lei antirracismo, o que acontece? Em caso de anúncio de emprego, pode passar porque eu tenho tempo, né? Nos casos de anúncio de emprego, você não pode haver um anúncio de emprego, uma discriminação, percebe? Então, você está assustada, mas é isso mesmo. Anúncio de emprego, de vendedor exige a cor branca ou parda. Né? 2018. Então, é vedado qualquer tipo de discriminação quando você vai fazer uma oferta de emprego. Então, trazendo isso, né, você não pode querer contratar pessoas heterossexuais, por exemplo, né? Então, isso é uma forma de discriminação, com exceção que o emprego exija, que eu não consigo ver um exemplo lógico. Nas relações de emprego, o que acontece? Você ser discriminado, você ter um tratamento diferenciado, né? Você é tratado de uma forma com que os outros empregados não são tratados. O teu empregador, ele não fornece os equipamentos de proteção individual necessários para a realização do trabalho de uma forma e sim para os outros. As questões salariais, você ganha menos, tá? E nessa questão do emprego propriamente dito, também se aplica aos descendentes, certo? Nas relações de consumo, você impedir a entrada em clubes, em prédios, em estabelecimentos comerciais, a pessoa se recusar a te atender, você não poder expressar o seu afeto, você ser discriminado dentro do esporte. Hoje nós tivemos uma notícia aí, né, sobre o início. Pode passar. A área de educação também. Impedir que
as pessoas sejam matriculadas, façam o curso, enfim. Agora, então tem alguns direitos. Com relação à discriminação propriamente dita, tá? Aí, essa questão, você pode passar para mim? Não, passa. Volta. Bom, com relação à discriminação propriamente dita, o que fala a lei? Fabricar, comercializar, distribuir, vincular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda por intermédio de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, que utilizem a cruz suástica ou a gamado para fins de divulgação do nazismo. Né? Passando isso para a decisão. O Partido dos Trabalhadores ele entrou com uma notícia-crime contra o presidente eleito por causa das falas de censura, né, da Ancine, e ele colocou na plataforma oficial do Facebook, no canal do YouTube, falas discriminatórias e atentatórias contra a comunidade LGBT, inclusive censurando filmes desse tema. O voto do ministro Celso de Mello, ele enfrentou essas questões da extrema-direita, né, essa coisa que nós estamos enfrentando, da discriminação quase que instituída, né, essa coisa horrorosa, essa coisa odiosa e desprezível. Então, eu gostaria de... Ele, inclusive, enfrentou essa questão da ministra Damares, quando fala ministro veste azul e meninas vestem rosa. E eu gostaria de que a Janaína lesse o trecho. Essa visão de mundo, senhores ministros, fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os seus papéis sociais, meninos vestem azul e meninas vestem rosa, impõe, notadamente em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática, impondo-lhes ainda a observância de valores que, além de conflitarem com sua própria vocação afetiva, conduzem à frustração de seus projetos pessoais de vida. Outra questão. A decisão do STF, ela também enfrentou as questões de preconceitos religiosos. Então, a Constituição, ela permite, ela garante a liberdade religiosa. Você pode ler a Bíblia, você pode ler o Alcorão, você pode ter a religião que você quiser, desde que isso não signifique em crimes de ódio, em demonstração de ódio. Você não pode se esconder atrás da religião para odiar alguém, ou para dizer que ela, né, que ela não é uma pessoa, né, que ela não seja respeitada na dignidade dela, percebe? Deixaram muito claro que não tem conflito aí, não há conflito da liberdade religiosa, né, com a criminalização da LGBTfobia. Por quê? Vocês podem ter o culto que vocês quiserem, a religião que vocês quiserem, né, desde que isso não expresse o ódio. E como que a gente vai medir isso, como eu falei no início, essa balança? Tratando-se de calúnia, injúria e difamação. Então, eu não posso, no manto da religião, discriminar alguém por sua orientação sexual. Ó. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para o pai Davi, que ele vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, e depois eu preciso voltar em algumas outras questões. Tudo bem? Boa noite a todos, a bênção a todos. Meu nome é Davi, eu sou sacerdote do culto de Oromilá Ifá, sacerdote no culto Xexelabá e sacerdote no culto de Umbanda. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, podendo dividir um pouquinho com vocês
tanto sobre as minhas experiências, como sobre a minha vida, como sobre a minha visão sobre a criminalização da homofobia. Eu sou um jovem que cresci em lar cristão, em lar evangélico. Fui criado dentro de igreja evangélica e me descobri homossexual aos 16 anos. Fui levado a um então psicólogo, pastor na época que era permitido, a qual eu fui exposto a uma espécie de um retiro espiritual na expectativa de que a minha sexualidade pudesse ser curada. Isso gerou numa tentativa de suicídio que veio 2 meses depois. Eu fui vítima de um sistema cruel que leva as pessoas a acreditar que a sua sexualidade é motivo para que elas não sejam queridas e amadas por Deus. Com o passar do tempo, eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, ele foi me levando a conhecer não a religiosidade, mas a espiritualidade. E a espiritualidade, ela te abraça, ela te conforta, ela te leva a entender muito do que é Deus no cerne de tudo isso. Nós temos aqui dados de que hoje 43 países têm uma lei firme e forte no âmbito da criminalização da homofobia. Entre elas, a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Canadá, Estados Unidos, Albânia, Bélgica, Bósnia, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Lituânia e por aí vai. E em todos esses países que fizeram uma lei sólida para trabalhar a questão da criminalização da homofobia, sempre houve o esbarrar na religião. Sempre houve uma questão da religião, e em si a religião cristã. Existe notoriamente um estudo aprofundado da Igreja Católica, onde você encontra casamentos homossexuais realizados por bispos de acordo com interesses da época políticos de nobres que eram gays e eram realizados casamentos, né? Então, até onde vai a questão política dentro da religião e até onde vai a questão do sagrado dentro da religião. São coisas que nós precisamos levantar. Eu sempre costumo dizer que enquanto qualquer pessoa puder pegar um microfone, subir a um púlpito e falar o que vier na telha dela, nós não teremos o fim da homofobia, tanto dentro do âmbito religioso quanto dentro do âmbito social. A pessoa, muitas vezes sem qualquer tipo de formação, ela sobe, se intitula sacerdote dentro da comunidade dela e orienta pessoas a terem um comportamento homofóbico, embasado em um texto muitas vezes prescrito há 2000 anos atrás por um povo de um outro país, de uma outra cultura, no qual tentamos aplicar para os dias de hoje. Tentando aplicar uma cultura de que o homem não pode ter o outro homem como parceiro. Mas aí então se analisa o fato do contexto. Eu estudei teologia e é muito fácil você pegar um texto isolado e aplicar o texto isolado. Isso também na lei, né? A hermenêutica é muito importante. E você conota dentro dos textos bíblicos que existem vários fatores históricos e culturais que precisam ser divididos
fatores judaicos enraizados no machismo local, que são combustível para dentro de um platô de vários conceitos que não dá para encaixar no dia de hoje. Né? Eu vou lá no texto bíblico e eu pego que não pode homem com homem. Mas eu me esqueço que comer camarão é crime. Eu me esqueço que cortar a barba arredondada perante a Bíblia também é crime. Usar tecido de dois tipos de tecido diferente também é pecado. Deveria também ser criminalizado com a pedrada, segundo o Antigo Testamento. Então nós pegamos todo esse contexto bíblico e retiramos dele somente aquilo que nos convém. Então é pecado, né? É pecado. E essa questão cultural e filosófica não dividida, ela causa problemas que vêm se arrastando a humanidade, causando guerras, conflitos e uma série de outras coisas. A religião em nenhum momento ela foi criada para dividir, ela foi criada para unir. A religião não foi criada para trazer o ódio, a religião foi criada para trazer o amor. Seja Buda, seja Alá, seja Maomé, seja Oromilá Ifá, seja Jesus Cristo. Todos eles vieram com uma única palavra: amor. As pessoas elas se esquecem que Jesus, no meio do seu processo, ele diz: só um mandamento eu vos deixo: amai o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo o meu próximo, eu não me importo se o amor dele é diferente do meu. Se eu amo o meu próximo, eu não me importo se ele se enxerga mulher, se dentro dele, se o espírito dele é mulher. Nós não podemos, de maneira nenhuma, retirar da religião a parte humana. Nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer que a religião não é o templo, a religião não é o meu terreiro. A minha religião não é o meu terreiro. A minha religião são meus filhos, a minha religião são as pessoas que compõem a casa. Hoje, graças a Deus, sou uma pessoa muito feliz. Hoje eu sou um curador. Eu curo, ajudo a curar outras pessoas. Hoje o meu terreiro ele recebe jovens que são homossexuais e têm dificuldade na aceitação social. Hoje o meu terreiro recebe pessoas e ensina elas que Deus ama elas da maneira com que elas são. Porque eu aprendi isso da pior maneira. Eu tive a minha saúde mental abalada, porque na época um psicólogo podia enfiar você dentro de um quarto com mais 14 pessoas e te deixar 7 dias só bebendo água, com pouca alimentação e com frio, para que você entrasse numa situação calamitosa e ele pudesse entrar dentro da tua mente e dizer: olha, a sua sexualidade é orientada pelo diabo. Antes da palavra diabolos, conhecimento, vir a ser praticada pela humanidade, já existe o homossexual. O homossexual ele já existe desde os tempos imemoráveis da humanidade, existe na natureza, em larga escala, principalmente entre os primatas, e a gente precisa começar a ser um pouquinho mais humano. Deus não, seja qual for o modo com que você chama Deus, Deus não chamou ninguém para julgar ninguém. Deus chamou todos nós como uma família, como irmãos. Eu tenho um dado alarmante de que a cada 16 horas no país, um homossexual é assassinado. A comunidade LGBT é a comunidade que mais sofre ataque no Brasil, no sentido de, em comparação a outros países.
Mas há homofobia em outros países? Óbvio que há homofobia em todo mundo. Até nos países... Eu costumo dizer que os países onde a homofobia era maior, a lei foi aprovada mais rápido. Porque a incidência de crime é tão grande que esses países foram obrigados. Existem alguns países que você não tem uma lei de homofobia, mas você não tem uma lei não porque o país é homofóbico. Você tem uma lei porque a cultura, a raiz da cultura, a criança desde pequena, ela já é ensinada que todos somos iguais e que pessoas são diferentes. Então não é necessário uma lei. Por que que não é necessário uma lei? Não é necessário uma lei porque o problema foi resolvido na raiz. Aonde está a raiz? A raiz está assim na escola. A raiz está assim dentro de casa. A raiz está aí sim. Se a criança é levada perante uma igreja, perante um sacerdote, e lá na frente esse sacerdote prega amor, essa criança vai crescer em amor. Mas se essa criança é levada perante um sacerdote, que ele sobe lá em cima, e ele diz que vai para o inferno quem é diferente, que é errado, que é pecado, que é contagioso, aí você vai formar homofóbicos e até assassinos desde pequeno. Tudo aquilo que você alimenta cresce. Tudo aquilo que você planta dá colheita. A minha pergunta é: o que nós estamos plantando? O que nós estamos plantando na nossa sociedade? Eu cresci em um lar cristão, cresci em um lar, na medida do possível, muito bem estruturado, mas cresci num lar onde eu escutava as pessoas dizendo: nossa, o filho do fulano do bar é viado. A expressão era essa. E aquilo tinha um peso como se houvesse um terror em cima daquilo muito grande. E essa homofobia incutida, ela causa traumas psicológicos. Eu tive um amigo chamado Silas, que aos 14 anos de idade pegou o lençol do quarto, foi no quintal, amarrou na árvore e se enforcou. Nunca mais eu me esqueci dele. Ele frequentava a mesma igreja que eu. Ele era filho de um pastor. E muitos outros casos. Eu cresci dentro de uma igreja vendo outros meninos homossexuais como eu se negando, se torturando, tendo efeitos físicos e psicológicos devastadores. A religião de matriz africana, em geral, ela tem uma visão de igualdade, de que todos somos iguais. E isso é muito bonito. Porém, ainda tenho visto em algumas casas de matriz africana um determinado julgamento e um determinado olhar para os transexuais, que não podem usar saias, que não podem ser chamados por nomes femininos, que não podem ser considerados como mulheres, mesmo tendo até a sua documentação. Obrigado. Mesmo tendo até a sua documentação já definida, ainda há casas a qual tem este preconceito. Eu gostaria de só tocar em mais um ponto antes de eu encerrar, e depois de mim gostaria de passar a palavra para minha querida que está aqui do meu lado, para ela falar sobre a saúde mental, que é um ponto que eu toquei bastante. Eu acho muito pertinente que seja você a próxima.
existe uma questão muito importante quando a gente fala do aspecto religioso humano, é que a religião, ela não pode e não deve ser barreira para nada. A religião, ela deve estar para agregar. O orixá, ele deve estar presente na vida da pessoa, no nosso âmbito. Ele deve estar para acrescentar, para ajudar, não para atrapalhar, não para proibir, não para deferir. E enquanto nós não tivermos esta visão, nós não vamos conseguir desmontar todo um sistema machista e homofóbico que está dentro do sistema brasileiro. É muito importante a gente olhar o aspecto das pessoas que estão do nosso lado. Existe uma visão muito ruim para o homossexual dele como promíscuo. E isso também é uma coisa, é um outro padrão e uma outra coisa que precisa ser desconstruída para diminuir a questão da homofobia. Eu sou casado há 12 anos e muito feliz com o meu casamento. Isso não faz de mim menos do que ninguém. A minha união estável, ela gera para a prefeitura o mesmo imposto do que um casal heterossexual. O meu dinheiro não muda de cor. Não vai uma bandeira cor-de-rosa no meu dinheiro na hora que ele vai ser recolhido. Então, nós precisamos ter os mesmos direitos. A doutora estava falando uma coisa muito interessante sobre como é que a gente vai, né, observar, fazer executar a lei, né? A Edna falou uma coisa muito importante, né? Não adianta ter uma lei e ela não agir, ela não executar. Você sabe como que a gente vai resolver isso? Quando o sacerdote largar a mão de ser covarde e denunciar. Quando a gente largar a mão de ser covarde e a hora que vê alguém passando por uma vergonha, por um vexame, a gente se impor. A gente catar o telefone e ligar pro Disque 100. A gente tem o hábito de olhar para o umbigo. E se não é comigo, deixa quieto. Essa cultura do se não é comigo, deixa quieto, ela é mais criminosa do que o ato homofóbico. Aquele que pode fazer a bondade e não a faz é pior daquele que faz o mal. Essa é a mensagem principal que eu deixo com vocês hoje. Que Oromilai Fá, que meu Pai Obaluaê abençoe todos vocês. Obrigado a todos pela oportunidade da palavra. Boa noite a todos. Deixa eu levantar um pouquinho. E a todas. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Enquanto psicóloga e mulher lésbica, estar num espaço como esse é uma vantagem, é um privilégio. E eu prometo contribuir com algo especial. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que talvez na minha fala eu toque em pontos que são delicados, porque eu vou falar de saúde mental. E se em qualquer momento alguém se sentir incomodado, ou se isso for um gatilho, eu me coloco à disposição também. Assim que se encerrar a minha fala e se encerrar as falas, né? Para que eu possa fazer uma conversa, tá bem? Eu estou disponibilizando aqui no telão alguns contatos de locais onde as pessoas da cidade de Campinas e região podem acessar a psicoterapia individual gratuita e também atendimento social, tá? A minha missão aqui hoje é fazer, passar a mensagem de que a psicologia ela é
acessível, ela é para todos, né? Psicoterapia não é não, mas um ambiente elitizado para poucos. Nós precisamos romper essa ideia de que a psicologia é para poucos. Não é, é para todos, ok? Porque todos nós temos problemas e todos nós temos o direito de resolver os nossos problemas. Bom, quando a gente fala sobre criminalização da homofobia e transfobia, e quando eu tento trazer isso para uma perspectiva da psicologia, eu estou olhando para o que essas questões trazem para a nossa vivência, né? O que ter um direito garantido significa para mim, enquanto mulher lésbica, e para os meus especiais, sejam eles quem forem, aí dentro da comunidade LGBT. Uma garantia de um direito significa estar com a minha namorada em um bar e o direito de demonstrar a minha afetividade seja garantido. Então, quando eu faço associação entre criminalização da homofobia, transfobia e saúde mental, eu penso no sentido, no que fica para a gente a sensação de direito reservado, né, de direito de ter acesso a esse direito, a sensação da liberdade, a sensação da proteção, a sensação do pertencimento, né? Nós, dentro da comunidade LGBT, nós temos a sensação de que nós estamos a par, né? E nós, de fato, estamos à margem da sociedade. E é por isso que a gente é uma minoria. Então, quando a gente fala de garantia de direitos, a gente está falando de colocar um grupo dentro de um ambiente minimamente seguro, né? Eu sei que a gente tem muito a caminhar ainda, mas talvez esse seja um primeiro passo muito importante que a gente tenha dado. E a gente precisa aprender a valorizar cada um dos passos que a gente dá, seja numa esfera social, seja numa esfera individual. Tá? Alguns dados importantes, né? As chances de suicídio entre pessoas LGBT são 5 vezes maiores, segundo uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. O suicídio entre pessoas LGBTs, no ano de 2016, na Bahia, foram registrados 26 casos de pessoas LGBTs que se suicidaram. No ano de 2018, foram registrados 100 pessoas. É um aumento considerável, né? E aí a gente pode entender várias variáveis, né, do porquê esse aumento, mas, sobretudo, porque as pessoas estão adoecendo, né? Nós estamos adoecendo. Então, nós precisamos olhar para isso, tá? Enquanto comunidade também. O uso de droga e a depressão em si, ela aumenta consideravelmente depois de uma decisão desfavorável à comunidade LGBT. Também faz parte dessa pesquisa. Tá? E as principais causas da depressão em pessoas LGBTs por conta de uma cultura heteronormativa e machista na nossa sociedade, da privação do acesso de todos os LGBTs a direitos civis, como casamento, por exemplo. Talvez falar sobre isso para pessoas heterossexuais seja muito banal, porque pessoas heterossexuais não pensam que elas não podem dar a mão e sair com seus amores pela rua. Então, isso é muito singelo e muito significativo também, que se a gente for pensar numa esfera de saúde mental, isso faz toda a diferença. Pessoas que cometem o suicídio, elas deixam mensagens, né, antes de que isso aconteça. E depois que isso acontece, descobre-se que as mensagens elas vinham principalmente por conta da família, né? A exclusão da família da pessoa LGBT causa nessa pessoa uma sensação de privação do direito de estar em família, né? E eu não preciso falar muito, porque
Acho que a maioria de nós aqui vivemos isso, já vivemos isso, e nós sabemos o quanto é horrível um pai, uma mãe não te aceitar como você é, né? Então, não precisa de muita teoria. A gente sabe disso na prática, como é viver com esse sentimento de rejeição dos nossos próprios pais, né? E que isso se estende para o resto da nossa vida. E muitas vezes a psicoterapia ela não dá conta dessa rejeição e a gente vai ter que dar as mãos para esses fantasmas que se instalam na nossa vida e buscar da melhor forma possível sobreviver e viver, né? Porque todos nós temos direitos a viver, não só sobreviver. A violência promovida, né, por ódio, o abandono real das famílias e a dificuldade do acesso das pessoas LGBTs à educação e ao emprego também é um fator que gera depressão, né? Nesse ano, foi retirado do catálogo de doenças, né, o CID-10, na verdade agora o CID-11, a questão da transexualidade. A transexualidade ela não é mais considerada uma doença, tá? Foi esse ano que foi retirada, então nós caminhamos mais um pouco. E aí, quando a gente fala sobre depressão, em poucos dias a gente vai começar setembro. E quando a gente entra em setembro, algo muito especial acontece nas redes sociais, principalmente. As pessoas elas se comovem, elas se colocam à disposição, porque a gente entra no Setembro Amarelo. E aí a gente vai falar sobre campanhas de prevenção ao suicídio. E aí é muito bom e muito louvável que a gente se disponha a acolher pessoas em estado de depressão e com ideias suicidas. As pessoas que se matam, as pessoas que se suicidam, elas deixam recado antes disso acontecer. Porque o suicídio ele é um pedido de socorro, e ele não é um único pedido de socorro. Frases como, eu quero desaparecer, eu quero dormir, nunca mais acordar, isolamento, mudanças repentinas de comportamento, né? Ou então pessoas que vocês conhecem que convivem com depressão e rapidamente mostram algum tipo de melhora, né? Tudo isso é sinal de uma ideia suicida. Então, agora, em setembro, a gente vai entrar num momento em que as pessoas vão estar mais atentas a isso, porque isso vai ser falado muito, né? E a gente vai se colocar à disposição de pessoas, tá? Porque isso sempre acontece. E aí, quando essas pessoas falarem com vocês, primeiro, acolham e dê todo o amor possível. Porque, às vezes, nos faltam técnicas, mas a gente precisa ter um coração atento, né? Sobretudo atento. Então, eu encorajo vocês que, além de ouvirem essas pessoas, que vocês possam também incentivá-las a buscar psicoterapia, tá? E aí eu trago essas informações aqui nesse telão, porque eu entendo que é necessário falar sobre isso, é necessário incentivar pessoas a buscarem psicoterapia, né? Porque a gente não pode dar brecha para a sorte, né? Quando existe uma pessoa em depressão, né, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, tá? Então, a questão do Setembro Amarelo, eu trago essa ideia de que a gente, sim, acolha, sim, se coloque à disposição, mas, ainda assim, encoraje pessoas a procurar profissionais, tá? Quando a gente pensa em saúde mental da população LGBT, se eu tirar por média o meu ciclo social, eu posso dizer que nós estamos fragilizados. E nós estamos fragilizados por um monte de motivos, né? Ainda assim, eu entendo que viver ainda é bom, tá? E é meu sono mesmo falando sobre isso, porque eu sou uma sobrevivente da depressão. Estar aqui, enquanto pessoa, enquanto mulher lésbica, e me colocando nesse papel de psicóloga,
é também me sensibilizar com a dor do outro, principalmente, porque não faria sentido nenhum eu ter essa formação se eu não me sensibilizasse. E me sensibilizo ainda mais porque quando nós psicólogos, a gente estuda nosso foco de estudo são seres humanos. E não dá para fingir que a gente não é também. E não quero fingir que não sou. Não quero fingir que não choro. Não quero fingir que não me emociono. Então, viver ainda é bom. Apesar de a gente ter um presidente chamado Bolsonaro, viver ainda é bom. E eu incentivo que pessoas LGBT se cuidem, porque a gente precisa de todos aqui. É isso. Posso só fazer uma colocação? Eu acabei de fazer uma conta. Se o cálculo são a cada 19 horas um homossexual é assassinado no Brasil, e aí você fizer a soma daqueles que não foram assassinados, mas que se suicidaram pela homofobia, então quer dizer que o nosso número de vítimas é muito maior. Sem contar os casos de homofobia que são ocultados e que a família muitas vezes fala não divulga que foi caso de homofobia e que não entra na contabilidade. A gente deve estar beirando a média de a cada 10 horas um homossexual morre ou se mata pela questão da homofobia. Obrigado. Eu vou passar a palavra, então, a você, para você fazer suas considerações, né? Falar um pouco sobre... Boa noite a todos. Meu nome é Maiara Batistão, eu tenho 15 anos e aqui represento a comunidade estudantil e a voz do jovem, tanto na política como nessa questão LGBT e da criminalização. Eu venho de um projeto que tentamos implantar os nomes sociais nas escolas, uma coisa que hoje em dia é difícil, já vem agregada nos hospitais. A minha mãe trabalha em hospital e ela vê essa realidade. E é muito bonito você ver o respeito de uma comunidade escolar com uma pessoa pelo nome social. Chamar pelo nome social é um ato de respeito. Chamamos alguns artistas pelo nome social, sendo que esse nome não é o seu nome de batismo. Por que não podemos chamar as pessoas LGBT pelo nome que elas escolhem ser chamados? Então, a gente vem com esse projeto de implantar nas escolas os nomes que eles querem usar, porque isso nada mais é do que um nome. E um direito, exatamente. Presenciei um caso essa semana de um homem trans que gosta de ser chamado por Nicole. Ele é uma faxineira da escola que eu estou ingressando agora, e é muito bonito ver o respeito dos alunos da comunidade escolar com ela, na verdade. E é o primeiro caso que eu vi. Tem muitos alunos, muitos professores que gostam de ser chamados pelo nome social e não são. É um direito que todos têm. E eu, como voz da juventude e da comunidade escolar, creio que precisamos investir nesse projeto e passar para as outras escolas, não só para que eu estou, para que o seu filho está, para que você está, para faculdades e, enfim. Quero agradecer principalmente ao pai Joãozinho pela oportunidade de estar aqui hoje representando a sociedade estudantil e também a Sete Atos de Amor por me acolher como voz também e me dar mais essa oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Ouvindo os nossos colegas, né? O que eu queria deixar... Nós estamos caminhando a passos pequenos de um avanço de legislação. Essa decisão do STF, ele veio para suprir uma lacuna da Casa Legislativa que, desde a nossa Constituição de 1998, não criou leis capazes de fazer esse enfrentamento da LGBTfobia, não é? E
Nós temos os direitos humanos aí, aos quais o Brasil é signatário. Então, os direitos humanos, ele é uma norma que é para ser cumprida. Então, lei você não discute, você cumpre. E, infelizmente, isso não é considerado em muitas realidades no Brasil. A nossa Constituição, ela é maravilhosa, ela é muito avançada. Só que você não tem o quê? A efetividade. Então, nós, enquanto sociedade, o que nós precisamos fazer? É lutar, e lutar, e lutar. Né? Nós precisamos nos unir, cada um dentro da sua possibilidade, aquilo que o pai Davi falou, que é muito importante. Nós não nos omitimos frente às violações, aos crimes de ódio, à falta de oportunidade, né? a essa discriminação, essa coisa odiosa, porque desqualificar, desumanizar uma pessoa é uma coisa horrível. Então, assim, com relação à religião, é aquilo que eu sempre falo, a tua religião é o que você faz quando termina o culto. Eu não consigo entender, né, como que uma pessoa, quer dizer, eu consigo, como que uma pessoa, ela consegue desejar o mal para o outro, ela odiar, sabe? Isso é incabível. Então, você precisa ter uma legislação para frear isso, porque, infelizmente, é uma realidade. Então, é muito pouco. As penas da lei antirracismo vai até 5 anos de reclusão. E, realmente, ninguém vai preso, né? Então, assim, eu acho que é um começo. Com relação ao nome social, nós estamos... Todas as conquistas, eu não posso falar... Conquistas, né, vieram do Poder Judiciário. Nós não temos... A única lei que nós temos no Brasil, tá, é no estado de São Paulo, que é uma lei estadual. Você pode... Eu não coloquei a lei estadual. Não colocou? Então, é uma lei estadual de 2001. Então, que ela fala mais ou menos essa questão do acesso aos lugares públicos. Então, os estabelecimentos eles podem receber sanções não só penais, como administrativas, como, por exemplo, o fechamento do estabelecimento, pagamento de multa. O resto, você não tem nada, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, teve um caso trabalhista em Belo Horizonte, onde uma mulher trans, né, ela foi contratada quando ela ainda estava como homem nos documentos. Ela tinha os documentos da certidão de nascimento, na época da contratação. Quando ela adquiriu o direito, através de um processo judicial, um julgamento, a ter o nome social, a empresa, embora ela não passasse uma discriminação horrorosa dentro da empresa, o que aconteceu? Os empregadores se recusaram a tratá-la pelo nome social. Porque nos documentos, que ela foi admitida, ela estava com o nome de homem. E ela falou que ela não ia trabalhar, certo? O que aconteceu? Ela foi demitida por justa causa. Porque ela se recusou, né? Ela adquiriu um nome. Percebe? Ela adquiriu um nome, que é um nome social. E ela tem que ser tratada, né? Ela tem que ser chamada pelo nome dela. É a mesma coisa, chamando a Cláudia, você vai me chamar de Patrícia, eu não vou te atender. Percebe? Aí o que aconteceu? Ela entrou com a ação, uma reclamação trabalhista, pedindo a reintegração. O juiz concedeu a reintegração e ainda fixou uma multa por danos morais em R$5 mil. Que, muito embora ela não tenha sofrido durante o período que ela trabalhou na empresa um preconceito, uma discriminação entre os outros funcionários, foi aqueles casos que eu falei, o fato dela não ser tratada pelo nome que ela adquiriu, que é um direito dela, ninguém está discutindo nada, é direito, gente. Direito você não discute, a lei você cumpre. Então, ela foi reintegrada e
desse prisma, né, legal, o que acontece? Quanto mais ações as pessoas propuserem, né, dentro das suas associações, dentro do seu foro íntimo, quando forem violados os seus direitos, a gente não pode deixar passar. Sabe? E a gente deixa passar muita coisa. Eu entendo que as pessoas não têm acesso a advogado, né? Assim, tem N dificuldades. Às vezes, quando se trata de um crime de ódio com violência, a pessoa quer esquecer, ela quer virar a página. É muito difícil a pessoa ter força para sozinha lutar contra uma sociedade horrorosa, porque nós falhamos enquanto sociedade. Sabe? Então, infelizmente, essa questão aí da decisão do STF é um caminho que foi aberto, necessário, né? Necessário, só que nós não podemos contar, porque a lei porque é crime, que é crime. Nós precisamos do quê? De educação, né? Isso começa dentro de casa. Você vai punir. Tudo bem, você vai ter que punir. Sabe, mas nós precisamos ter o quê? Consciência. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos ter luta. Né? E enquanto nós precisamos nos recolher a nossa insignificância e parar de olhar só para a gente mesmo. Porque eu sou discriminada enquanto mulher. Não. Quando a sociedade, né, que realmente sofre as violações, as quais elas não deveriam sofrer, enquanto a sociedade não se unir, sabe, nessa luta mesmo, sabe, enquanto nós formos separados, a gente não vai conseguir nada. Sabe, são avanços, os avanços, eles são insignificantes perto da necessidade que as pessoas têm, porque é hoje que você tem que lutar contra o ódio. O ódio está aí, ó, para todo mundo. O que você tem hoje? O que você vê hoje? Ódio. Incitação ao ódio. Sabe? É uma vergonha o que a gente passa. Sabe? Quem não sentir vergonha, me desculpa, não tem caráter. Sabe? Porque não é possível que uma pessoa, que um ser humano, ele goste do mal do outro. Ele sabe. Então, assim, enquanto nós não nos unirmos, não nos conscientizarmos, né, não tivermos atitudes, sabe, eficazes, primeiro, de um lado, para coibir e punir, sim, né, esses malfeitores, esses criminosos, esses bandidos, esses opressores, né, mas nós, enquanto sociedade, nós também temos que evoluir, lutar para os seus direitos. E é todos os dias da nossa vida. Sabe, nós criamos as 7 atos de amor justamente pensando nisso. Né? Essas causas, essas questões de ordem social, todo mundo sofre. A gente não pode falar... Eu não gosto dessa ideia de minoria. Tá? Sabe por quê? Todo mundo sofre, de um jeito ou de outro. Então, quando nós tivermos uma identidade, sabe, de exigir direitos, enquanto seres humanos, né, a gente vai parar de ser minoria e a gente vai ter um enfrentamento muito mais eficaz do que a gente está tendo hoje. Hoje a gente está, né, infelizmente, nós temos aí, né, um governo horroroso, né? Uma coisa patética, é uma coisa horrorosa, né? Eu sempre falo que os fascistas saem pelos buracos das tomadas, né? E essa incitação ao ódio, ela está crescendo, ela é preocupante e a gente precisa lutar. Infelizmente, eu como advogada, isso é uma luta no dia a dia. Se uma pessoa vem procurar, óbvio que nós temos condições legais de ajudar as pessoas que tiveram seus direitos violados. Nós temos a reparação civil, nós temos a questão criminal, né? Então, essas questões trabalhistas, que, graças a Deus, não seria graças a Deus, né? Mas o judiciário está fazendo o papel dele nesse enfrentamento. Repito, de uma forma muito vagarosa, porque
Nós temos a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Né? A gente já tem bastante lei aí. Só precisa nos garantir, efetivar, porque essa coisa, a lei pega, a lei não pega, isso não pode acontecer, né? Então, assim, eu estou gostando muito de ver, assim, eu acompanho, né, através do Dr. Paulo Iotti, que é um dos autores dessa ação, desse mandado de injunção. Nós acompanhamos todo o trabalho e nós vemos todos os dias que alguém está fazendo alguma coisa. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas conscientes, né, e minimamente dignas, né, precisamos nos unir, sim, e lutar contra essas questões. Porque não adianta só punir, punir, punir. Isso não vai modificar as coisas, percebe? Isso não vai trazer consciência. Então, esse trabalho, sabe, de humanização, né, o trabalho dos psicólogos, dos grupos, né, com a Tawane depois vai vir falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, Tawane? E é em razão disso, desse pensamento, dessa necessidade, que nós estamos criando a 7 atos, para que a gente enfrente esses problemas sociais, essas violações de direitos humanos. Eu quero agradecer a todos, né, por me dar essa oportunidade de fala. E, para encerrar, o senhor me permite? Com certeza. Chamar a Tawane? Muito obrigada. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade. Queria falar um pouco sobre os 7 atos. Ela foi criada com o intuito de combater os ataques do governo Bolsonaro aos direitos humanos. Nós vimos muitas pessoas, após a eleição desse senhor, sofrer, né? O povo tem sido diminuído, tem sofrido cada vez mais. E aliás, foi uma ideia do pai Joãozinho, e ele me convidou, e a gente aceitou criar a associação para defender todos os direitos humanos, garantia de cidadania, de educação, de cultura, de lazer. No dia 30 de junho, né, de 2019, nós realizamos o primeiro casamento LGBT interreligioso, com a presença do pai Davi. Haviam pastores também, ao qual eu não me recordo o nome agora. Foi celebrado pelo pai Joãozinho também. O primeiro casamento homoafetivo em praça pública. E foi uma cerimônia muito bonita, foi muito emocionante. Nós tivemos 2 casais, dentre eles tivemos uma moça trans, que nos dá sempre o retorno desse trabalho. Ela tem sempre um contato com a Marcela, e atualmente ela conseguiu sair das ruas, que era onde ela morava. Nós conseguimos ajudá-la, conseguimos devolver a autoestima dela, garantir o direito dela de amar, de ser quem ela é, e garantir que ela seja respeitada por isso. E isso, acredito que tenha motivado ela de uma forma muito eficaz, no qual ela sempre nos agradece, e nós ficamos muito felizes por ter conseguido contribuir. É um trabalho bem pequenininho, ele é um trabalho de formiguinha. Existem muitas pessoas por aí que sofrem. Então, abracem essas pessoas, né? Procurem acolhê-las. Se conhecerem entidades, pode nos procurar. Vocês podem entrar em contato com a gente pela página. Nós não defendemos também só a LGBTfobia. Aliás, não somos contra somente a LGBTfobia, nós somos contra o racismo, contra o machismo. E nós estamos aí, ao dispor da população,
para atender as demandas e fazer os enfrentamentos necessários contra, né, essa sociedade fascista. E é isso. Eu gostaria, então, de agradecer mesmo a oportunidade. Contem conosco. Obrigado a todos que vieram. E é isso. Boa noite. Era importante que o Pai Joãozinho viesse aqui falar. Gente, boa noite. É muito interessante, é muito legal ficar lá fora olhando, porque a gente encaminhou isso, né? A gente conversa com um, né, Tainá, com o outro, vai encaminhando, vai aglutinando. É de formiguinha, mas vai funcionando. Um de cada jeito, um de cada tipo. Mas eu fico lá olhando, vem um, vem outro, sempre passando pela gente. Então é muito importante, é muito, muito gratificante isso. E a gente na Umbanda, a gente vem fazendo esses casamentos há alguns anos já. No começo teve críticas, ainda tem. Alguns comentários idiotas, a gente vai embora. Vale a pena amar, viver e caminhar. Obrigado, viu, gente? Parabéns a todos vocês, estou muito orgulhoso. Então, eu queria, bom, antes de fazer os agradecimentos, a gente gostaria muito de fazer um debate aqui, mas nós temos um problema de horário, uma limitação de horário, mas nós queríamos nos comprometer em disponibilizar, né, essa gravação para que nós possamos reproduzir para as pessoas que não puderam estar aqui em outros espaços. Principalmente, eu acho, nos espaços de educação, porque nenhuma criança nasce homofóbica. Então, a homofobia institucional é o nosso maior problema, porque é na educação que não se investe, é a homofobia no Estado, nos municípios, no Estado e na União, e que, para que a gente possa avançar, como foi dito aqui na mesa, não basta ter legislações. É preciso mudar comportamento, construir ideias, construir comprometimento. Para isso, nós precisamos ter juízes preparados, policiais preparados, e para que a gente possa fazer com que a população consiga respeitar o direito de cada um. E eu acho que é nessa direção que nós precisamos. Nós estamos aqui numa casa de leis e que a gente vê a produção de legislações todo dia, mas a gente percebe a limitação da legislação porque as pessoas não querem falar no assunto. Então, essa provocação ela precisa ser socializada, a gente precisa fazer com que mais pessoas conheçam o assunto. Eu confesso que eu tinha vindo aqui nesse debate hoje pensando em sentar lá para poder ouvir mais e ter mais elementos, né? Depois eu quero recolher, inclusive, os textos de vocês para que a gente possa utilizar aqui para reproduzir essas informações nas nossas redes sociais, nos espaços em que a gente faz a nossa militância. Mas eu acho que nós temos um desafio enorme, todos nós, que é fazer com que essa legislação ela não seja só mais uma legislação, mas que a gente faça com que o serviço público, os equipamentos, por exemplo, nós precisamos ter várias especializadas, precisamos ter delegacias especializadas para o combate dos crimes que são, e principalmente que a legislação seja aplicada. Eu sei que falou da legislação estadual, existe a legislação que combate as vítimas de violência, que precisam ter assistência psicológica, acompanhamento com os familiares, a punição, e tudo isso a gente vê que a legislação desmontou o pouco de conquista que nós tivemos e nós não podemos perder de vista isso. Então, a gente queria, enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, poder ampliar esse debate e talvez nos desafiar e nos encontrarmos aqui novamente. Eu acho que essa questão do mês amarelo, a gente precisaria fazer um debate específico para que a gente possa fazer com que a sociedade não entenda isso só como mais uma cor,
mas como um acolhimento a essa comunidade que precisa de cada um e de cada uma que está aqui nessa noite de hoje e de outros que não estão aqui. Então, a gente vai estar continuando abrindo espaço aqui, mas vamos fazer essa luta no conjunto da sociedade para que a gente possa combater. E eu achei muito importante esse projeto da escola. Nós temos aqui na Câmara Municipal, todo ano, o parlamento recebe as escolas para que a juventude possa conhecer como é que funciona o parlamento, como é que se faz legislação. Então, eu acharia muito importante. Gostaria até depois de ficar com o teu contato para que a gente pudesse passar isso para outras escolas e, quem sabe, isso possa ser transformado num projeto de lei ou numa política municipal de educação. Nós estamos num momento em que as conferências municipais de educação vão estar acontecendo e eu penso que nós precisamos interferir nesse espaço para que as políticas públicas também pautem esse debate lá na base, lá na educação. Tá certo? Então, agradeço a presença de todos e todas. Né? Lamentamos de não poder abrir o debate, mas nos comprometemos em fazer isso com mais tempo para que a gente possa também ouvir todos e todas aqui presentes. Boa noite, então declaramos encerrado o debate. Obrigada. Eu quero os textos. Pode deixar com ela? Vou passar para o senhor o número da lei estadual e a lei. Concluída, portanto, a palestra aqui no plenarinho, que foi organizada pelo vereador Carlão, do PT, o tema criminalização da homofobia e também da transfobia. Qual a avaliação que o senhor faz a respeito da palestra, vereador? Eu acho que foi extremamente importante, porque ela foi esclarecedora. Eu acho que para os telespectadores da TV Câmara que tiveram a oportunidade de ouvir, com certeza isso trouxe mais elementos para que a gente possa resistir e combater essa triste realidade que nós vivemos nesse momento. Então, nós pretendemos, a partir desse debate, poder ampliar para que mais pessoas possam ter oportunidade de se juntar a nós para combater essa triste realidade que é a homofobia, a transfobia que acontece aqui na cidade de Campinas e em todo o país. Participaram do debate diversos especialistas, né? Representante de religiões da Umbanda, por exemplo, psicóloga, advogada, uma representante também de um grupo estudantil. E trouxeram elementos importantes que nos chamou a atenção da necessidade da gente poder fortalecer essa luta e esse debate a partir da educação. Que nenhuma criança nasce homofóbica, nenhuma criança nasce racista ou machista. Então, é com esses elementos que a gente vai poder transformar a sociedade que nós tantos esperamos. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Então tá bom, muito obrigado. Portanto, o vereador Carlão, do PT, conversando ao vivo com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Você segue com a nossa programação normal. TV Câmara Campinas.